Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula. Hoje a nossa aula vai ser a aula de Plano Plurianual, PPA, um assunto gostoso, um assunto interessante, um assunto legal, que eu tenho certeza que você vai se interessar por esse assunto, né? Então, Plano Plurianual é uma disciplina que faz parte do direito financeiro e também faz parte aí da administração financeira e orçamentária. É, inclusive, a nossa primeira aula do curso de AFO. Um curso esse, né, que eu estou fazendo essa gravação para vocês aí, com todas as atualizações aí das emendas constitucionais que nós tivemos. Um curso muito legal, um curso muito interessante. Bacana? Então vem comigo, vamos direto aí no nosso assunto, administração financeira e orçamentária, plano plurianual, né? Este assunto, tá, é um assunto que faz parte aqui, está previsto na Constituição Federal, lá no título 6º da tributação e do orçamento, das finanças públicas, dos orçamentos, especificamente dos artigos 165 ao artigo 169. Professor, este curso, essa aula, ela está atualizada? Sim, ela está atualizada. Rapaz, nos últimos anos, cara, o assunto de AFO ficou muitos anos, mas muitos anos mesmo, sem nenhuma alteração. Eu falo isso com bastante conforto, porque eu sou professor dessa disciplina. O primeiro curso de AFO que eu tive a oportunidade de ministrar foi em 2000, é isso mesmo, 20 anos, né? Então temos aí 20 anos aí, com essa disciplina na nossa cabeça já, trabalhando, fazendo exercícios, questões de concursos. E então, e agora, essa atualização que a gente está fazendo aqui, ela é muito grande. Só para você ter uma ideia, olha só, nós tivemos primeiro a emenda lá em 2015 do orçamento impositivo, tá? O orçamento impositivo já foi uma grande mudança aí na nossa grade. E nós tivemos, olha só, a emenda 100 de 2019, emenda 100, ó, vamos contar, emenda 86 à Constituição, emenda 100, emenda 102 de 2019, emenda 105 de 2019, emenda 106 de 2020 e a emenda 119 de 2021. Então, se o aluno estiver estudando, tá, com material antigo, eu tenho certeza que ele perderá pontos preciosos, ok? E o nosso curso, você pode ter aí o total conforto aí, a tranquilidade que esse curso estará atualizado. Então, bacana, vamos lá. Antes da gente entrar nos artigos, né? Antes da gente entrar nos artigos especificamente, eu tenho que falar para vocês o seguinte, né? Você tem que entender a parte, o mecanismo do planejamento na administração pública federal. Não só na federal, mas assim funciona nos estados e funciona também aí nos municípios. Então, nós temos assim, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então tá aí, né? Bacana. Agora calma, bem calma, né? Agora o professor vai explicar para vocês aí em detalhes. Então nós temos aí, né? Instrumentos de planejamento da administração pública. Então vocês já sabem. Vamos lá, vou anotar aqui, ó. Instrumentos, ó, de planejamento tá, da gestão pública. São 3. Ó, plano plurianual, ok? A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Tá aí, as 3, né? Pronto, tá aí, as 3, né? Fechou. Como é que funciona? É muito simples. Então, nós temos aqui primeiro o PPA. Deixa eu pegar aqui um canetão bacana aqui. Ó, PPA, plano plurianual, tá? Aí nós temos a LDO e nós temos a LOA, tá? A LOA, tá? Esses aqui são os 3 instrumentos, tá? Os 3 instrumentos, você tem que entender isso, os 3, tá? Os 3. Então você tem que o PPA, LDO e nós temos a LOA, tá? O PPA, tá? O PPA, ele é para 4 anos. A LOA é para o exercício. Então, ele sempre vai, ó, normal, do 1 a 31 do 12. Ele é anual. Lei orçamentária anual. Então, olha aí, lei orçamentária anual. 4 anos, né? Então, essa aqui é a estrutura, né?
Professor, qual que é o trabalho aqui do PPA? Né? O PPA, ele vai elaborar o famoso DOM, né? As diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para os próximos 4 anos. Aí, para os próximos 4 anos. Tá? Então, essa aí é o quê? É o plano plurianual. Tá? Em especial aqui, os investimentos. Os investimentos. Tá? Os investimentos. Tá aí. Tá? E a LDO? Lei de Diretrizes. Tá? Lei de Diretrizes. Significa o quê? Que vai elaborar as diretrizes. Tá? Vai elaborar as diretrizes. Diretrizes orçamentárias. Então, o que acontece? A LDO tem um papel muito importante. Tá? Ele tem um papel aqui, olha aqui, Ele faz a ponte, a ligação entre os instrumentos de planejamento. Tá? Ele faz a ligação. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por exemplo, aqui, investimentos, né? Você tem lá, né? Por exemplo, aqui, você tem aqui a construção de uma ponte, que ela vai durar 4 anos. Por exemplo, 4 anos. Então, tem que constar onde? Aqui no PPA. Tá? Então, o que acontece? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai fazer a ponte. Ele vai falar o seguinte, a LOA, ele vai orientar a elaboração da LOA, né? Vai orientar, olha aí. Orientar. E ele vai o quê? A LDO vai o quê? Ele vai fazer essa ponte de diretrizes e prioridades. É isso aí que é o orçamento, né? Então é o seguinte, né? Então ele vai falar o seguinte, olha, nós vamos iniciar a ponte ali, tá? A ponte vai estar aqui, pronto, tá? Por que isso? Você tem que entender, cara, você tem que entender, você tem que ter a sabedoria de entender. Poder Legislativo, Casa de Leis, beleza? Papo reto com vocês, sem demagogia, sem mimimi, sem nada, papo reto. Dentro das casas de lei, qual que você acha que é a lei mais importante do Legislativo? É a lei orçamentária. É a lei orçamentária. Então, o que acontece? O Constituinte de 88, tá? Aí já vou falar que a LDO aqui é criação da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. O que ele fez? Falou o seguinte, cara, era comum no Brasil a lei orçamentária ser aprovada no meio do ano, que ela tem que ser aprovada o quê? Antes, tá? Deveria ser aprovado antes, né? Mas ela está o quê? No meio do ano. Você tem que entender isso, né? Então, o que aconteceu? A gente vai tirar o poder de disputa, tá? A gente vai tirar o poder de disputa, tá? Da LOA e a gente vai trazer para o âmbito da LDO, que é no meio do ano. Então, no meio do ano, a gente discute a LDO e no segundo semestre a gente discute e aprova o quê? A LOA. Então, essa é a sistemática. Né? Então, tirou, né? Então, essa aqui é a sistemática. A Lei de Diretriz Orçamentária ela é importantíssima hoje no Brasil. Então, ela orienta a LOA. Além disso, tá? A LDO ela vai fazer outro trabalho. Tá? Ela traz o quê? As regras de execução do orçamento. Regras, olha aí, de execução do orçamento. Essas regras de execução do orçamento, né, é muito simples, né? Elas foram o quê? Trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, inclusive, o seguinte, né? Então, o que acontece? O legislador, no caso da LRF, tá, ele trouxe aí muitas inovações para a LDO. Principalmente o quê? Os anexos. Olha aí, os anexos. Entre os anexos, temos anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Tá? Aqui na aula de LRF e na aula de LDO a gente vai estar explicando isso para vocês. Então, este aqui é o nosso mecanismo, é a nossa estrutura de planejamento. PPA, 4 anos, LDO tem 2 trabalhos que vai orientar a elaboração da LOA e vai orientar o quê? A execução. Vai orientar a execução da LOA. Então, as regras de execução da LOA, do orçamento, estão onde? Na LDO. Ah, professor, a receita não se comportou conforme previsto. Nós vamos ter que fazer um contingenciamento de empenho, tá? Um corte de despesas. Quais as despesas nós deveremos cortar
Primeiro, onde que está essa previsão? Vai estar onde? Na LDO. Então, a LDO tem um papel muito importante em relação a isso. Então, ó, PPA, tá? 4 anos, LDO e nós temos a LOA. Isso aqui é uma aula introdutória. Tá? Você vai entender isso com mais profundidade um pouco mais para frente. Tá? Um pouco mais para frente, ok? A gente vai falar sobre isso várias vezes. Vocês podem ter certeza que é o seguinte, essa aula aqui ela não é uma aula isolada. Você vai ter que assistir a aula de PPA, que é esta aula. Você vai ter que entender a aula da LDO e da aula do orçamento. São as 3 aulas integrativas. É muito importante isso. Tá, mas primeiro vocês copiaram, né? Tiraram um print aqui, né? Se não tiraram um print, dá uma volta um pouquinho o slide aí e fazem esse print aí. Você tira esse print aí, com certeza, né? Você tira esse print e guarda. Na verdade, eu não faria nenhum print. O que eu faria? Eu pegava e copiava. Eu copiaria isso no caderno. Seria melhor. Tá? Bacana. Então vamos lá. Primeiro dispositivo. Isso cai muito em concurso, cara. Tá? Ó, leis de iniciativa do Poder Executivo. Tá aí. Leis de iniciativa. Tá? Primeira informação. Eu já vi isso cair em concurso, em vários concursos públicos, gente. O cara vai perguntar, professor, o plano plurianual é uma lei? Isso já foi perguntado diversas vezes em concurso. O aluno que não tem mínima noção fala, plano plurianual é lei? Não, ele é um plano. Não, ele é uma lei. Então são leis. Leis. Plano plurianual é uma lei. LDO é uma lei. E, claro, LOA é uma lei. Lei orçamentária anual. Então são 3 são leis. Tá? Que tipo de lei? Lei ordinária. Tá? Lei ordinária. Tá? Anual, LOA. Então é a lei de todo ano tem essa lei. Lei ordinária. Bacana, fechou, né? Tá, essa é a primeira informação importante que você deve saber. Segundo ponto importante do artigo 65. Leis de iniciativa. Tá? Então, leis de iniciativa. Tá? Todo mundo sabe, né? Olha aqui. O que significa o tal de iniciativa? Significa a capacidade de propor, a capacidade de enviar mensagem de lei. Tá? Então, essa capacidade privativa é o seguinte, ela é do chefe do Poder Executivo. Aí, ó, chefe do Poder Executivo. Aí. No caso aqui, somente 3 caras podem fazer isso. O presidente, o gov e o prefeito. Professor, como é que já caiu isso aqui em prova da palavra iniciativa? Muitas vezes, não é pouco não. Ele fala, deputado, beleza. Deputado pode propor leis? Pode propor leis. Deputado pode propor lei orçamentária? Não, não pode propor lei orçamentária. Por quê? É lei de iniciativa exclusiva, taxativa do chefe de poder. Está aí. Iniciativa, propor e enviar, somente esse cara aqui. Somente, professor, na ausência do envio, a falta de envio do presidente, um deputado fez para suprir essa lacuna. Está errada. Não pode, não pode. É somente o chefe de poder. Bacana, então tá aí, né? Então vocês já sabem 2 coisas importantes aqui. Mais de 2, né? Você sabe quais são os instrumentos de planejamento. PPA 4 anos, a LDO, ela vai orientar a elaboração dos orçamentos e a sua execução. E, claro, o orçamento, né? O orçamento, ele tem prazo de validade, dia 1º de janeiro até o dia 31/12. O orçamento nosso, o que é o orçamento? O orçamento nada mais é que uma peça que faz o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Tá? Então, eu tenho que colocar isso para vocês aqui, ó, no orçamento, né? Então, no orçamento, ele vai trazer aqui, ó, receita, ó, e despesa. Ok. Questão de concurso. Para a AFO, receita, ela é prevista. Professor, a despesa é prevista? Não, se você colocar prevista, você está errado. Tá errado, se você colocar na prova discursiva. Ela é fixada.
Pronto, ó. Outra informação, cai muito, muito mesmo. Essas coisas que costumam ser cobradas na prova de concurso. Tá aí, ó. Receita prevista e despesa fixada. Isso aqui é o orçamento, ou seja, autoriza, né, a administração pública essa arrecadação e autoriza o gasto dessa despesa. Tá? Então é uma autorização legislativa para o gasto, despesa fixada. E a administração pública só pode gastar aquilo que está no orçamento. Tá? Se não estiver no orçamento, não tem condições aí. Tá? Não tem condições aí de você executar essa despesa. Não tem condições de executar essa despesa. Né? Vamos lá. Ok, comigo. Tá? Então você tem aqui. Vou voltar aqui, né? Tá? Então é o seguinte. Então nós temos aqui, né? Ó, PPA, né? Diretrizes orçamentárias, LDO e a LOA. Muitas vezes, tá, o legislador, aliás, legislador não, o examinador, ele tenta trazer princípios de administração, conceitos de administração nessa prova. Ah, professor, está errado? Claro que não. Isso aqui são conceitos de administração, PPA, planejamento, é isso, né? É claro que trouxe o que? Todo o revestimento jurídico necessário para a sua devida aplicação. Então, o que acontece, cara? Né? Falar para vocês, né? Então, esse cara aqui, tá? Ele vai ser o quê? O planejamento estratégico. Olha aí, o planejamento estratégico. Tá? Este outro cara aqui, ele vai ser o quê? O planejamento tático. E aqui vai ter o planejamento, tá? Operacional. Tá? Esse aqui é o tático, né? O nome já diz, tático, ele faz o quê? O meio de campo, entre um e outro. Fechou, né? Aí o que acontece? Esse planejamento estratégico aqui, ele é de médio prazo. Então, para a administração pública, né, médio prazo são 4 anos. E o operacional, 1 ano. Aqui é o período fechado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada exercício. Então, você tem que entender, ó, estratégico, tático e operacional, né? Médio prazo e 1 ano. Tá aí. O que acontece, né? O aluno, ele tende a pensar que esse plano... Aí, vamos lá. Tá? Aí você pega assim, cara, entendeu? Você considera assim, pô, eu estudei administração. Então temos lá administração estratégico, tático e operacional. Ok, na administração geral, beleza. Estratégico, tático e operacional. Aí você fala assim, o operacional, curto prazo, bacana. O estratégico, médio prazo. Não, desculpa, o tático, médio prazo. E o estratégico, longo prazo. Então, estratégico, longo, o aluno tem esse conceito já adquirido em outros cursinhos, né, em outros estudos, que não está errado, é isso mesmo. Só que nós temos que fazer uma adaptação desse conceito já adquirido para a nossa disciplina. Não é. Então, nós temos aqui planejamento estratégico PPA de médio prazo. Tá? Aqui, ó, diretriz orçamentária também é de médio prazo. Tá? Ele tem um trabalho pontual, que é orientar a LOA, né, a elaboração da LOA e a sua execução. E o operacional. Aí você tem que entender isso. Ah, professor, aonde está escrito que o cara é de médio prazo? Vou explicar para vocês, né? Vamos lá. Isso aqui já foi uma celeuma muito grande. Já foi, mas não é mais, né? Ó, você vai lá no Manual Técnico do Orçamento. Ó, PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo. Médio prazo do governo federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Né? Então, nós temos aqui que é o que? De médio prazo. Tá? Isso já foi discutido muito, né? Eu estou muitos anos aí nessa disciplina, então me sinto bastante confortável aí de estar explicando isso para vocês. Tá? Então, é médio prazo. Ah, professor, isso não cai em concurso. Para, cara, isso aqui é uma das coisas que mais caem. Mais cai. Por isso que eu falo, cara, se você fizer esse curso nosso, cara, assistir todas as aulas, fazer as anotações, fazer o seu resumo, seguir nossas orientações pedagógicas, você vai estar muito competitivo. Tá? Você vai perceber, cara, que mais de 80% do conteúdo que você estudou vai estar na sua prova.
E cada curso, cada regravação que eu faço, a gente dá um upgrade muito grande. Olha só como caiu isso na prova. Cefaz, cargo de fiscal, auditor fiscal, 2021, banca do CESP. Tá? Vamos lá. O processo orçamentário brasileiro está baseado em instrumento de curto prazo. PPA, LOA e LDO. Todos perfeitamente integrados entre si. Sim, eles são perfeitamente integrados entre si. Um precisa do outro, a gente já sabe disso, né? Só que ele não é de médio prazo, né? O PPA ele é o quê? Ele é de médio prazo, não de curto prazo, como está aqui. Logo, a alternativa está errada. A alternativa está errada. Fechou? Vamos lá, continuando. Beleza, né? Professor, eu estou entendendo. Então, hoje essa aula é de PPA, sim. Eu já sei que o PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, bacana. Eu já sei que o PPA é uma lei bacana, top. E já sei que o PPA ele é um instrumento de médio prazo, tudo bem. Mas na administração pública, nós não temos instrumentos de longo prazo, nós temos vários, muitos, inclusive setoriais específicos, né? Quais são os instrumentos de longo prazo que nós temos aqui? Ó? Você vai lá no artigo 65 da Constituição, parágrafo 4º, diz o seguinte: os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, os planos, né, e programas nacionais, setoriais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Então, aqui estamos falando aqui, do planejamento, planejamento, de longo prazo. Prof, quais são esses instrumentos de planejamento? São vários, tá? Nós temos vários aqui, vários. Não é um, dois, não. Nós temos um plano de educação de 20 anos, tá aí, beleza. Nós temos um plano de educação de 20 anos, nós temos um plano de recursos hídricos, não sei o quê, de setor da indústria. Temos vários segmentos aí de energia, de vários, de 10, de 15, de 20 anos aí. Tá? Então, longo prazo, né? Então, o que acontece aqui? Então, ele está falando aqui, primeiro, ele vai ser uma lei, apreciados pelo Congresso Nacional. Segundo, compatíveis com o PPA. Tá? Então, o que acontece? O cara vem aqui, ele faz um plano de 20 anos. Nesse plano de 20 anos, tá? Nesse plano de 20 anos, o que acontece? De 4 em 4 anos aqui, ele tem um PPA. Então, ele tem que ter essa compatibilidade do PPA. Olha aí, pronto. Tá aí. Você já sabe quais são os planos de longo prazo. Quais são? São os nacionais, tá? Erradicação não sei do que, entendeu? De 20 anos, né? Regionais, setoriais previstos. Então, nós temos muitos planos previstos, muitos, né? Da educação, salvo engano, são 20 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Então, nós temos aí vários planos aí. Esses são os planos de longo prazo da administração pública. Então, já falei aqui em relação ao PPA, o prazo dele, que é médio prazo. Falei também agora, vocês já sabem, quais são os instrumentos que nós temos aqui de longo prazo de planejamento. Tem mais? Tem mais, né? Aí, planejamento estratégico de longo prazo, né? Fechou, né? Pronto, né? E agora a gente vai explicar o que realmente é, tá? Esse tal de PPA. O PPA, a gente, inclusive, eu vou falar para vocês aqui eu vou dar uma dica para vocês. Cara, você quer estudar com profundidade, tá? Você quer estudar com profundidade? Cara, muitas questões de AFO, o examinador retira da Constituição. Especificamente dos artigos 165 ao artigo 169, todos eles. Cara, então vai lá no site do Planalto, baixa, vai lá e imprime somente esse capítulo, artigo 169, até o artigo, aliás, 165 até o 169. Imprime e está lá. E eu vou fazer no curso, cara, e você vai fazendo as anotações. Tá? A gente vai repassar por muitos, quase todos os dispositivos da Constituição. Do 65 a gente vai passar em todos eles. Tá aqui, o 64, bacana, a gente já expliquei para vocês aí o 64, né? Aliás, o parágrafo 4º. Agora a gente vai estudar o que? O parágrafo 1º. Então nós temos aqui, a cabeça do artigo 65. São são leis de iniciativa do Poder Executivo. 1, PPA. 2, LDO. 3, LOA.
O parágrafo 1º, que faz parte deste artigo, ele vai explicar e conceituar o quê? O PPA. O parágrafo 2º vai conceituar o quê? A LDO, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Vamos lá. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual, olha, a lei que instituir o plano plurianual, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada, né? Então tá aí. Então o que acontece, gente? Dentro desse parágrafo, nós temos muitos conceitos embutidos aqui. Então a gente vai fazer várias considerações primeiro e depois a gente vai reler esse dispositivo. Aí sim você vai ter condições de entender com profundidade. Tá? Então primeiro, olha só, a lei que instituiu o plano plurianual, já expliquei, de forma regionalizada. Então o que é forma regionalizada? O que é isso? Eu vou explicar para vocês. O que é forma regionalizada? Tá? Então é o seguinte, o PPA é nacional, ele é estadual, ele é municipal, ele tem a abrangência da sua respectiva esfera de governo. Então, ele tem que ser regionalizado. O que significa? O que o legislador, o que o constituinte quis dizer com forma regionalizada? Olha lá o parágrafo 7º do artigo 65. Os orçamentos previstos no artigo 5º, tá? Artigo 5º, 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, tá? Então nós temos aí, são compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções de reduzir desigualdades interregionais, segundo critérios populacionais. Essa explicação do 5, 1 e 2 é lá na aula de orçamento, a gente vai explicar para vocês já no decorrer do curso. Mas aqui, o PPA, ó, forma regionalizada, atenção, ó, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critérios populacionais. Tá aí. Então, o que acontece? Regionalizada, ele quer o quê? Reduzir as desigualdades interregionais segundo critérios populacionais. Tá aí, bingo, né? Aí nós temos aqui, só para ilustrar, né? Lá naquela parte do orçamento, que a gente colocou aqui, nós temos 3 tipos de orçamento. O orçamento fiscal, que são dos órgãos e poderes, né? O orçamento de investimento, que são das empresas do governo, né? Claro, né? E nós temos aqui o orçamento da Seguridade Social. Então, o orçamento de investimentos e o orçamento fiscal deverá atender também o critério da regionalidade. Então, o PPA ele é 100% deve atender o critério da regionalidade. Agora, na LOA tem 3 partes, dividida em 3 pedacinhos. O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Somente o fiscal e de investimentos que deverá atender o critério da regionalidade. E ainda, esse critério da regionalidade, tá, nós temos aqui, lá no artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele traz também um insightzinho, né? O que vem a ser o critério da regionalidade? Será cumprido de forma progressiva no prazo de 10 anos, distribuindo os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população a partir da situação verificada no biênio 86-87. Tá, mas, professor, já passou 10 anos da 97, estamos em 2020 cacetada já, né? Muitos anos aí já se passaram, né? O que acontece? Então, esse dispositivo, tá, das regiões populacionais, do caráter da regionalidade, é o IBGE que faz. Então, o IBGE tem as suas pesquisas, né? E dentro das suas pesquisas, ele extrai lá o critério da regionalidade que é aplicado no PPA, no orçamento fiscal e no orçamento de investimentos, né? Só para finalizar, vamos lá, né? A regionalização é a localização espacial do gasto. A regionalização pode se dar pelas 5 regiões administrativas, por estados, por municípios, por biomas, né? Caatinga, Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental e assim por outros, né? E outros critérios espaciais. Então, o orçamento tem esse caráter de regionalidade.
Tá? Ok. Você quer aprender com profundidade, não quer aprender com profundidade? Rapaz, quando você tem esse propósito de você aprender com profundidade, aí sim que você fica competitivo. E muitas questões de concurso, eu já vi isso, várias. A gente podia estar aqui passando um dia todo fazendo questão de concurso sobre isso. Mas eu vou resumir para vocês. Então ele vai querer saber critério da regionalidade, PPA, orçamento de investimentos e orçamento fiscal. Esses três, bingo. Tem dinheiro nesse negócio? Claro que tem. Muita previsão de muita receita aí e fixação de muita despesa. Bacana. Aí a pergunta que não quer calar. Professor, está claro para mim? Tá? Então todo o orçamento deverá ser elaborado, todos os valores ali deverá ser elaborado de acordo com os critérios da regionalidade? Não. Não. Para aplicação dos critérios deste artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, excluem-se das despesas totais relativas, ou seja, não estarão sujeitos ao critério da regionalidade. 1. Os projetos considerados prioritários no plano plurianual. Então, o governo ele vai falar o seguinte: vamos lá, vamos colocar um programa lá, combate permanente ao Covid-19. Ele já fez uma previsão, né, que esse cara vai ficar conosco muitos anos. E fala lá na lei do PPA que esse é um programa prioritário. Se esse é um programa prioritário, não significa dizer que ele vai ter que distribuir os recursos desses programas para reduzir as desigualdades interregionais. Não, ele está isento a isso. Ele vai aplicar o dinheiro onde há necessidade de fato e de direito. Tá aí. Então, ele está, projetos considerados prioritários. Então, já vi muito isso ser cobrado em prova. O cara fala lá que os projetos prioritários deverão atender, sei lá, o quê? O critério da regionalidade. Não, falso, está errado. Ele não, agora, ele pode, né? Está excluído ali, mas não é obrigado. Olha aí, despesas sobre a segurança e defesa nacional. Tá aí, né? Não precisa ter critérios regionais, né? Manutenção dos órgãos federais do DF, órgãos federais do DF, Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário, do serviço da dívida, da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, esses são os pontos importantes na qual não se aplica o critério da regionalidade. Bacana? Pronto. Então, o primeiro dispositivo nós já passamos, é esse aí. Segundo dispositivo, a gente fala o seguinte, né, que o PPA, que é um planejamento estratégico de médio prazo, ele vai orientar a administração, está lá. Então, ele vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas dos programas governamentais, né? Então, está aqui metas, né? Está aí. Eu quero fazer um plano de asfalto, um plano de construção de hospitais, um plano não sei o quê. Então, está lá. Diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Então, as metas da administração pública, elas são definidas na onde? No PPA. No PPA. Pronto. Vamos lá. Diretrizes. O que é diretriz? Um conceitozinho básico aí para enriquecer nossa aula. Conjunto de critérios de ação e de decisão orientadores dos aspectos envolvidos no planejamento. Níveis mais abstratos para a formulação geral de objetivos. Níveis mais abstratos para a formulação geral dos objetivos. Já vi cair isso aí também. O que é um objetivo? Indicam os resultados pretendidos pela administração através das ações. É um objetivo, né? É um objetivo. E para a realização dos objetivos, nós temos o quê? As metas, né? Que é a especificação e quantificação física dos objetivos. Então, metas é o quê? É a quantificação física dos objetivos. E os objetivos são elaborados de acordo com as diretrizes,
Meta, caminho para atingir os objetivos. Então, aqui são os objetivos. E, claro, tanto as diretrizes, quanto os objetivos e quanto as metas, o nosso orçamento, nosso orçamento, instituído em 1964 pela Lei 4.320, ele trouxe o que? A figura do orçamento-programa. Então, ações que resultem em serviços prestados e quantificáveis. Né? Então, o nosso tipo de orçamento é um orçamento-programa. E aí, professor? Cara, calma, olha, eu tenho que explicar. Tá? Eu tenho que explicar esse negócio para você, não tem jeito. Então, você tem aqui o PPA. Tá? O PPA, ele é 100% produzido por programas de governo. Aí. Aí. Aí, 100%. Tá? A nossa LOA, a partir da Lei 4.320 de 64, que esta lei foi recepcionada pela Constituição Federal, que inclusive ela é considerada como lei complementar com força do artigo 165, parágrafo 9º, né, nono que nós temos aqui, instituiu a figura o quê? Do orçamento-programa. Olha aí, ó. Orçamento-programa. Esse orçamento-programa, então, esse simples mecanismo trouxe a integração total dos nossos instrumentos de planejamento. Programa, está aqui. Professor, e a LDO? A LDO vai definir o quê? As prioridades. Ó, da administração pública para o próximo exercício. Por exemplo, o PPA tem inúmeros, centenas de programas. Aí, o presidente da República ele vai falar o seguinte: no próximo exercício, Congresso Nacional, eu quero priorizar os programas de infraestrutura, por exemplo. Pronto. Tá? Os programas de infraestrutura. Está aí. O senhor explica melhor esse cara. Vou explicar. Vamos colocar o seguinte, né? Tá? Vamos colocar, tá? Que aqui tem um programa 1. Nesse programa 1, você sabe que o PPA são 4 anos. Né? Programa 1 e programa 2. Programa 1 é casas populares. Lá fala que vai construir 10.000 casinhas. Programa 2 é escola. Diz que vai construir 1.000 escolas. Tá aqui, tá? Beleza. Então ele vai falar o seguinte, o que acontece? Pro leigo, ele vai entender o seguinte, ó, parou. Ele vai falar assim, meu, tá? Ó, diretrizes, objetivos, metas e programas. Ele vai falar assim, pô, são 4 anos, então eu vou executar 2.000, né? 2.500 por ano. 2.500 de casa por ano dá 10.000, não. Ele vai falar o seguinte, tá? Ele vai falar o seguinte, olha, ele vai chegar e ele vai falar o seguinte, neste ano, vamos colocar ano aqui, ó, ano de 2022, por exemplo. Ele vai falar do ano de 2022, eu vou encaminhar a LDO para o Congresso, dizendo o seguinte, que P1, né, que no programa P1, nós vamos construir 5.000 casas. E no programa 2, 0. Tá aí. Beleza? Na LDO. Fechou. Pode. Que essas aqui são as prioridades da administração pública. Aí ele vai, no outro ano, no outro LDO, ele vai falar o seguinte, eu não, ainda vou continuar, eu vou mandar, ó, 2.000 do programa 1, e no programa 2 aqui eu vou começar com 100 escolinhas. Pode. Tá aí. Aí ele vai, ó, vai embora. Entendeu? Vai embora. Aí. Não significa. Então, isso que é a prioridade dos programas. Tá? Então, por isso que é o orçamento do programa. Então, nós trouxe o quê? O Constituinte aqui trouxe uma integração perfeita dos instrumentos de planejamento. Muito importante isso. Muito importante isso. Tá? Muito importante mesmo. Muito importante. Cara, anotação, porque aqui você vai aprender
com profundidade. Tá? Terceira consideração, despesas com capital. E aí, professor? Aí nós temos que falar um pouquinho da classificação da despesa, né? A classificação econômica. Então, a classificação econômica, nós temos dois tipos de despesa. Tá? Nós temos despesas de capital e nós temos despesas correntes. Professor, despesas correntes. Cara, as despesas correntes são aquelas despesas, tá? As despesas correntes são aquelas despesas de custeio, pagamento de pessoal, pagamento de tarifas públicas. São todas despesas de custeio. Todas despesas de custeio. Não são despesas, né? Não são despesas aí de capital. O que é despesa de capital? Então, despesa de capital você tem que entender, cara, que são os investimentos, são as inversões financeiras e são o que? As transferências de capital. Professor, investimentos, eu vou comprar um carro, bacana, certo? Eu vou comprar um carro, eu vou construir uma escola. Tudo isso é o quê? São investimentos. Tá? Investimentos, tá? Professor, o que é inversões financeiras? Tá? Inclusive, eu vi isso aí, eu faço muitas provas de concurso, cara, eu vi essa questão em várias coisas. O que é uma inversão financeira, né? São aquelas despesas, tá, que a administração pública tem quando ela adquire um imóvel, tá? Ele adquire um imóvel, né? Ou uns bens de capital que já está em utilização. Por exemplo, eu alugo um prédio há 10 anos e a administração financeira resolve, a administração pública resolve adquirir este imóvel. Então, se ele já está adquirindo esse imóvel, já usa esse imóvel, é uma inversão financeira. Então, ele passa a fazer parte aí do patrimônio público, né? E transferência de capital, um dos exemplos aqui é quando eu quero fazer um convênio com o governo federal para o município, para construir uma escola. Então, ele vai lá, transfere esse recurso federal para o quê? Para lá o município. Então, essas são o quê? As despesas de capital. Então, essas despesas de capital deverão constar aonde? Deverão constar no PPA. Bingo! Então, as despesas de capital deverão constar no PPA. Agora eu pergunto para vocês, todas as despesas de capital? Não. Tá? Então, o legislador foi muito claro aqui. Ó, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Tá aí. Então ele falou assim, então lá no PPA, tá, eu vou ter que fazer um outro gráfico aqui para vocês entenderem. Então temos o PPA, e tá, nós temos a LDO, tá? E nós temos o que? A LOA. Tá? Então é o seguinte, construção da ponte, olha aí, construção da ponte. Tá? Aqui vai demorar 4 anos, por exemplo. Tá? Então, se a construção da ponte, ok? Obrigatoriamente, para constar aqui, ó, fazer essa priorização aqui, deve estar no PPA. Agora, pode acontecer aqui, ó, construção, ó, da ponte X, que vai durar 6 meses apenas. Uma ponte pequena, rápida, entendeu? 6 meses. Então, esse item aqui, como é menos de 1 ano, a compra de um carro, por exemplo, não precisa constar na LDO, no PPA, só na LDO. E aí o orçamento, né, ele pode fazer, é claro que isso aqui vai estar constando aqui também, e depois ele vai vir para cá. Então vai estar a ponte de 4, vai ter aqui, ó, isso aqui é X, vamos chamar de Y, né? Então aqui tem a previsão de X e Y. Tá aí, ó. Pronto, tá? Então é o seguinte, acima a execução, acima de 1 ano, tá? Um exercício financeiro deverá obrigatoriamente constar aí no nosso PPA, tá? PPA, tá? Tá aí. E aí, professor? Agora, muita atenção, assunto novo, tá? Assunto novo. Olha aí, Emenda Constitucional 102. Tá? A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais
e daqueles em andamento. Né? Então, o que acontece? Nós sabemos que os créditos orçamentários têm validade de 1 ano. Tá? Sem esse dispositivo aí, o que acontece? Né? Vai começar uma obra, tá? Até para garantir recursos para a obra. Né? Então, o que acontece? Vai construir uma obra. Vai construir uma obra. A obra demora 4 anos. Significa dizer que, primeiro, obra de 4 anos. Obrigatoriamente tem que estar previsto no PPA. Bingo, isso aí, ótimo. Fechou. 2. Sem esse dispositivo aqui, como é que funcionava? Todos os anos, tá? Deveria ter a previsão na LDO, a previsão da LDO, tá? A previsão da LDO e a previsão da LOA. Beleza, tá? O que acontece? Principalmente em nível de município, o setor de planejamento marcou bobeira e no ano 3 não fez essa inclusão. Pronto, cara, o Tribunal de Contas é na cabeça do cara, meu. Crime de responsabilidade, que a gente viu aqui, ó sob pena de responsabilidade. Então, aí o que acontece? Para dar até movimento, mais agilidade, mais eficiência, você falou, não, para aí. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar, vamos desburocratizar o negócio. Uma vez previsto essa ponte de 4 anos no orçamento, aí a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes. Olha aí, ó, com a especificação dos investimentos plurianuais daqueles em andamento. Pronto. Ele falou, não precisa tudo isso, está lá. E desburocratizou, inclusive passa a ser o quê? Uma exceção ao princípio da anualidade. Porque os créditos orçamentários têm o quê? Validade de 1 ano. 1 ano. Aí, muito importante isso. Muito importante isso aqui. Tá? Muito importante mesmo, né? Bacana? Então, isso aqui, ó. As despesas de capital deverão constar na onde? No PPA. Tá? 5. E última consideração. Então, ele fala, o que é obrigado constar lá no PPA? Além das despesas de capital com prazo de execução acima de 1 ano, todos os programas de duração continuada. Professor, o que é um programa de duração continuada? São aqueles que têm o quê? Prazo superior a 2 anos de programa, né? Então, hoje, eu acredito que a maioria dos programas de governo que constam no PPA, a maioria deles são de duração continuada. Por exemplo, você coloca lá Enem. Enem é um programa de duração continuada, todos os anos tem. Então, deve estar previsto o quê? O recurso lá no PPA. Tá? Então, todos os programas de duração continuada, temos vários programas de governo, né, deverão constar o quê? Lá no PPA. Bacana? Deverá constar no PPA. Disso tudo, né? Vamos lá. Vamos só um exemplo aqui para vocês. Ó. PPA, previsão de construção de hospital no prazo de 2 anos é investimento. Tá? Agora é outro assunto. Tá? Desculpa aqui, né? É delas decorrentes. Então nós temos aqui, tá? Investimento. Outras delas decorrentes. Outras despesas delas decorrentes dos investimentos, né? Então é o seguinte, deverá também prever a despesa necessária para o custeio do hospital, não só do investimento. Então, quando ele fala delas decorrentes, significa isso, que é não somente investimento, mas também o quê? A sua manutenção durante o exercício e execução, ou seja, atender realmente as necessidades da sociedade. Então, demonstrar, garantir o real aumento do custo associado ao incremento da ação governamental e possibilitar a continuidade da ação governamental. Então, esse aí é o dispositivo delas decorrentes, né? Feito isso, todas essas considerações aqui, né, forma regionalizada, diretrizes, né, despesas delas decorrentes, que eu acabei de explicar, todos esses itens aqui, eu digo para vocês que a gente tem condições agora absolutas de entender com profundidade o que é um PPA. A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, bingo! Então, isso aqui é o nosso querido PPA.
Lembrando, né, que nós temos uma sinergia entre os três instrumentos, né? O PPA, atenção, revisão, diretrizes, objetivos e metas, despesas de capital, outras delas decorrentes e programa de duração continuada. É o quê? É obrigatório, né? Despesa de capital, né? Vamos lá, metas e prioridades, né? A DLDO define metas e prioridades da administração pública, contém todas as despesas de capital. Claro, se for acima de 1 ano, tem que constar no PPA. Segue a orientação da LOA, não só a orientação da LOA, mas também a execução da LOA, que foi um dispositivo novo que trouxe a LRF. Quando a gente explicar isso, LOA e LDO, a gente vai voltar a esse assunto, né? E a LOA estabelece a previsão da receita e fixação das despesas, composta por 3 suborçamentos, né, que é o fiscal, investimentos das estatais e da Seguridade Social. Então tá aí para vocês aí, né, a nossa primeira aula de AFA aí, e falamos tudo o que você precisa saber, sem exceção, sobre o assunto plano plurianual. E aí, professor, bora, vem comigo aqui, né? Encerramento de sempre, né? Tem coisas que Deus dá para a gente aprender. E tem coisas que Deus só dá, né? A gente aprende, né? Só dá quando a gente aprende. Olha só, né? Tem coisas que Deus dá para a gente aprender. Né? Então, você está lá, você está aprendendo. Agora, tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende, né? Então, quando a gente aprende, a gente vai ser beneficiado. Então, são 2 momentos diferentes aí e muito importantes nas nossas vidas. Meus amigos, forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.